desconheço. Eu não tenho certeza, creio que sim. Eu não sei se esse anexo era carta, mas eu não sei, não sei confirmar. Foi uma dedução, porque realmente eu não me recordo quem mandou. Possivelmente, não me lembro. E por falta de aviso é que não fui. O papai Lully, ele já tinha informado antes das eleições que ele ia regulamentar as redes sociais. Você não diga que não foi avisado, todo mundo sabia. Lula simplesmente está cumprindo com a sua promessa de campanha. E as redes sociais, todas elas estão sendo censuradas. Leio muito a imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT no Brasil inteiro, o cara que tem a poder... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Sabe, tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Não é à toa que Lula quer regulamentar as redes sociais. As redes sociais, ela leva a verdade até você. A última pesquisa, ela simplesmente arregaçou o Lula. Ela colocou Bolsonaro com mais de 42% das intenções de votos e Lula com apenas 26%. Não é que Bolsonaro vai ganhar de Lula. Bolsonaro ele vai tratorar Lula. O governo federal ligou um sinal de alerta, mais um, com uma outra sondagem do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgada nesta quarta-feira. A gente acompanha aqui no Jornal Jovem Pan, são os cenários para a corrida à presidência da República. Nesse primeiro cenário, Jair Bolsonaro tem 42,6%, Lula 29,1%. Nesse cenário, a Ciro Gomes com 9,2%, Eduardo Leite 3,6%, Ronaldo Caiado 3,2%, Hélder Barbalho 0,5%. Não sabem 4,5%, brancos e nulos 7,3%. Temos na sequência o segundo cenário, dessa vez com o governador de São Paulo, e Tarcísio de Freitas aparece na liderança, 38,6%, Lula tem 29,1%, Ciro Gomes 10,7%, Ronaldo Caiado 3,1%, Eduardo Leite 2,9% e Hélder Barbalho aparece com 0,3%. Na sequência, mais uma projeção para quem nos acompanha, dessa vez sem Jair Bolsonaro, mas com Michele Bolsonaro na liderança com 35,8%. Lula com 29,2%, Ciro Gomes aparece em terceiro com 10,8%, Ronaldo Caiado 5,8%. A pesquisa Paraná segue com Eduardo Leite 3,9%, Hélder Barbalho 0,5%, não sabem 5,6%, brancos e nulos 8,2%. Nem bem as redes sociais, elas foram censuradas e Lula já entra com uma ação jurídica contra um jornalista que simplesmente o chamou de ladrão, o que de fato ele realmente é, ou não é? O presidente Lula entrou com uma ação judicial, imagine daqui por diante, né, com o STF aí aprovando a tal regulamentação de censura. Agora o Lula entrou com uma ação judicial contra um radialista baiano que o teria chamado de ladrão durante a gravação de um podcast em 2023. A iniciativa de Lula acusa o Washington Rodrigues, o radialista, de injúria, buscando reparação pela suposta ofensa à sua honra e imagem. O incidente ocorreu quando Rodrigues foi provocado a definir o presidente em uma única palavra, e sua resposta foi o termo proferido em um contexto de crítica e descontentamento político com toda a lambança da corrupção que vimos nos governos anteriores do PT. A medida judicial adotada pelo presidente Lula reacende um debate fundamental sobre vários aspectos, limites da liberdade de expressão na imprensa, plataformas digitais, a censura e como os poderosos vão fazendo aos poucos o que regimes como o da China, Nicarágua e na Venezuela fazem há um bom tempo. O radialista, por sua vez, já se manifestou publicamente em tom desafiador, afirmando que preferiria ser preso a ter que pagar qualquer valor em uma eventual...
William Vac faz uma explanação perfeita do que é essa regulamentação das redes sociais. Vai vir pelo STF a regulação de redes sociais no Brasil. Como? Ninguém ainda sabe. Os ministros formaram hoje maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários, mas os critérios ainda serão definidos. Há pelo menos dois, monumentais impactos políticos envolvidos nessa postura do STF. O primeiro tem a ver com a relação entre os poderes. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma regulação para a matéria, além do que já temos e que passou pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 19, aquele que responsabiliza plataformas que não retirarem conteúdo após decisão judicial, esse detalhe é fundamental, após decisão judicial, é o artigo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo vai fazer o que o legislador não fez. Não se sabe ainda se é com aquela pressa que foi pedida pelo Executivo, que se vê inferiorizado na luta política nas redes sociais, daí seu claro interesse numa regulação, que não pode ser confundida com censura, alertam os provedores, não só as big techs, diga-se de passagem. Ou seja, onde está aquela linha que determina quais conteúdos têm de ser removidos, sem que se cometa censura ou se restrinja a liberdade de expressão? Cadê essa linha? Nem o STF sabe. Ainda? Vem daí o segundo grande impacto político dessa postura do STF de pôr ordem no mundo da internet. Essa discussão se dá no Brasil num contexto político no qual o STF e o Executivo são vistos como parceiros numa empreitada que visa coibir a ação de adversários políticos, de um e de outro. Portanto, muito distante do tal do consenso do qual falam os vários integrantes do Supremo. Qualquer que seja o cálculo, ou qualquer que seja a intenção dos ministros do Supremo, essa tão sensível questão da regulação de redes sociais, essa questão parece estar caminhando por um conjunto de regras confusas, de difícil aplicação. Está ruim sem elas. Poucos acreditam que ficará melhor com elas. A deputada federal Duda Salem-Berg, ela que se diz ser uma mulher trans. Trans quer dizer que é um homem que se veste de mulher ou que se age como mulher. É uma coisa mais ou menos assim. Ele vai nas redes sociais para pedir a penhora dos bens de Nicolas Ferreira. Parece um absurdo, mas é verdade. É a quarta condenação do deputado Nicolas Ferreira e como até hoje ele não me pagou o que deve, eu vou entrar com uma ação judicial pedindo penhora dos bens do deputado Nicolas Ferreira. Que a polícia, que a justiça vá ao apartamento dele e pegue televisão, DVD, geladeira, micro-ondas para quitar essa dívida que ele tem contra mim. E se mesmo assim ele continuar fugindo das suas obrigações, eu vou entrar com requerimento na Câmara dos Deputados pedindo que o presidente Hugo Mota suspenda o pagamento do salário do Nicolas Ferreira até ele me pagar o que me deve. Transfobia é crime. Nicolas, estou aguardando meu pix. Espero que eu não seja obrigada a pedir penhora de seus bens. Aguardando seu pix. O nosso querido deputado Marcel Van Hatter, ele enquadra, ele encurrala, ele empareda o Fernando Haddad ou o Fernando Tachad. Ele cobra os gastos de Janja no exterior e fala que o brasileiro não aguenta mais tanta taxação. E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? Para pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo. Ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar para o mercado, que está tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. O senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxado, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que o Bolsonaro não fugiu de debate. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Que o Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui não, eu estou falando o que aconteceu.
Então eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então, só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Bom, colocado isso, senhor ministro, eu queria dizer aqui que o que nós estamos vendo hoje não é ajuste fiscal. A não ser que ajuste fiscal trate só de impor novas taxas, novos impostos. O governo Lula aumentou nos últimos meses, a cada 37 dias, algum tipo de imposto. Aliás, desde o início de 2023, a cada 37 dias, aumentou o imposto 24 vezes. E não tem nenhum corte à vista. Nada. Nem corte, nem eventual venda de ativos que não deve estar na mão do Estado. Eu sou a favor de privatização, os senhores sabem, conhecem, sou liberal. O esquerdista, ele tem um problema psicológico muito grande. Ele não suleta lé com cré. E um jornalista, ele expõe tudo isso para você agora. Em quem você votou na última eleição? No Lula ou no Bolsonaro? No Lula, que isso? Lula? Lula. Faz o L, então? Aham, faz o L. O que você acha do atual julgamento que tá rolando no Bolsonaro? Você acha que ele deveria ser preso? Aham. Por quê? Não sei, moça, não tô nem assistindo, mas sim. Quem você votou na última eleição? No Lula ou no Bolsonaro? No Lula. Você acha que o Bolsonaro deveria ser preso? Com certeza. Por quê? Por N coisas. Discurso de ódio, tudo. Não pelo que ele tá sendo julgado, mas por outras coisas. Sim. Desde a época que ele era ditador e tudo mais, lá na época da ditadura e tudo. O quê? Em qual patente Jair Bolsonaro estava em 1964? Bolsonaro tinha 9 anos. Em quem você votou na última eleição? No Lula ou no Bolsonaro? Bolsonaro. Você acha justo prenderem o Bolsonaro? Se fosse pra prender, ele tinha que prender o Lula também, né, velho? O Lula é filho da p***, ladrão. Não defendo bandido, não. Qual é o plural de cidadão? Cidadões. Cidadões? No Lula. No Lula. Aqui há menos pessoas ou aqui há menos pessoas? A menos? Qual é a primeira pessoa do plural? Faz o L, então? Aham, faz. Mas não mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!